Fala, galerinha da Gambi, tudo tranquilo, rapaziada? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aleatório nesse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma caixa Bluetooth, a bateria da Philco, a PCX 6500, galera. Então essa caixinha aí, ela chegou para mim aqui totalmente inoperante, tá? É de um amigo meu. E eu me propus a arrumar, tá? Para iniciar a conversa, pode ser que seja um reparo que não vale a pena para vocês que são técnicos, tá? Visto que essa placa aqui nova, ela custa R$ 350, mais a bateria, mais a manutenção. Então acaba que hoje no Brasil a gente já está se encaminhando aí para um sistema de que as coisas vão acabar sendo descartadas, tá? E não mais consertadas, beleza? Mas, dependendo do teu uso, dependendo da tua situação, pode ser que esse vídeo vá te auxiliar no conserto, beleza? Então, a primeira coisa que chegou aqui, como eu falei, a caixa estava totalmente inoperante. Já tem vídeo no canal mostrando o reparo que foi feito na fonte dela, tá? Então, ela tinha problema aí nos diodos de saída da fonte. Eu troquei, botei um diodo rápido de fonte chaveada, de fonte de computador, um muro, alguma coisa, e resolvi o problema da fonte. Então, tem vídeo aí short no canal, beleza? E aí, resolvendo o primeiro problema, que é a fonte ela conecta aqui, ó. Então ela tem uma tensão de 12 volts, 5 volts e 10 volts aqui, tem duas tensões intermediárias, tá? Eu parti para essa placa aqui, tá? A placa que tem o amplificador dessa caixinha de som, tá? E ela alimenta lá, então, a placa de interface, que a comunicação é feita por aqui. Esse cara aqui, essa caixinha, eu acredito que o usuário antigo dela ligou ela no 220 volts aqui na entrada da bateria, tá? Ou ele desconectou a bateria e fechou curto nos dois terminais ali. Enfim, foi alguma coisa muito grande e complexa que aconteceu com essa caixinha aqui, tá? Então, inicialmente ela estava com curto aqui na entrada, né? O curto aí com multímetro mesmo, testando no modo de continuidade. E esses componentes que eu vou marcar agora aqui para vocês, ó, eu vou tentar puxar no microscópio. Eu vou mostrar para vocês os componentes que estavam em curto total, tá? Ó. Então vamos lá, eu vou mexer um pouquinho aqui a placa para você se localizar. Então aqui está a entrada dela, tá? Primeiro componente que estava em curto, este cara aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar ele aqui. Ó, esse carinha aqui, tá? Então é um diodo. Deixa eu limpar aqui minha pinça para não sujar a placa que eu acabei de lavar ela. Ó, então esse cara aí, o 4407P, meio difícil de encontrar no mesmo encapsulamento que tava aqui, tá? É aquele encapsulamento que a solda ela é feita mais por baixo aqui para dissipar calor. Acabei pegando esse aqui, que eu acho que é um SOP 8, né? Mas substituiu bem, tá? As especificações dele estavam de acordo com o do anterior aqui, que eu não lembro, se eu não me engano era 4407P também. Eu até anotei aqui, porque essa questão dos marking codes dos componentes SMD, para quem não tem muito conhecimento, que é o meu caso, passa a ser um pouco complicado, tá? Porque às vezes você olha a marcação aqui, pesquisa na internet e não tem muita referência. Então, se tu não entender o circuito e não ver qual é a função dele no circuito, tu vai sofrer bastante, que nem eu sofri aqui, tá? Então, esse cara aí, deixa eu só ver aqui, é tá ali do lado, o 6. O U6, o modelo original dessa plaquinha é o 4481, marking code 4481. E ele foi substituído pelo AF4407P, tá? Então, com a ajuda do nosso saudoso ChatGPT aqui, eu pedi ajuda para ele, ele me falou que seria compatível, né? E até a polaridade o ChatGPT acertou, tá? Então, esse cara aqui foi o primeiro. Esse capacitor que vocês estão vendo aqui, que está maior, inclusive está meio atravessado aqui, ele era um capacitor menor, ele estava praticamente sem capacitância, tá? Mas ele não tinha marca de avaria nenhuma, tá? Então isso aqui só na entrada. Esse transistor, aqui é um diodo rápido, aqui ó, esse transistor, ó. Esse aqui é um F, é bem conhecido esse transistor, tá? É um 50N alguma coisa. Ó, 50N06, esse aqui eu tinha aqui no meu inventário. Então esse cara aqui também estava em curto, tá? Então
Eram esses caras aqui. Que mais que tinha em curto? Ah, uma coisa importante. Quando tudo estava em curto, e eu alimentei com a fonte de bancada com uma amperagem aí, acho que era 1 ampere, se não me engano, esse carinha aqui eu acabava esquentando e não os demais componentes, tá? Então, mais essa. Então, é, começa a dificultar um pouco o diagnóstico, tá? Então, acabava que esse componente aqui esquentava, a resistência medida era a resistência desse componente aqui, mas esses caras que eu estou citando aqui são os culpados, né? Então, relembrando, ó, esse carinha aqui, esse capacitor estava ruim, e esse transistor aqui, o 50N06, também estava ruim. O que mais que estava ruim? Vamos lá. Esse carinha aqui, ó, que eu já vou puxar para vocês a especificação. Então, para quem trabalha com isso e vai consertar muitas caixas, as peças acabam se repetindo. Então, vale a pena comprar um lote da China, que eu acabei comprando da China, já que era para um amigo meu e fazia mais de ano que a caixa estava aqui parada. Então, ele estava, entre aspas, né, bem entre aspas, sem pressa, tá? Então, aqui, ó, eu tenho esse aqui, o M3910. Se não me engano, esse aqui eu peguei também o mesmo. O M3910 era o que já estava na caixinha, tá? Então, consegui aqui. Foi um cara que estava em curto também. E o que me deu trabalho para encontrar, e graças aí ao fórum de internet eu consegui encontrar, e depois usando um pouco da minha massa cinzenta, ó, é esse cara aqui, tá? Esse cara aqui, originalmente na caixa, ele tem o marking code de M05, beleza? M05 estava em curto total também. E pesquisando na internet, de novo, marking code não batia o martelo de qual era esse tipo de componente, né? A princípio seria um transistor e tal, até pela serigrafia da placa aqui ter o Q, ó, então indica que é um transistor. E procurando na internet acabei encontrando um concerto de Asa América no, no site Eletrônica Brasil, acho que era Eletrônica BR, é um site bem conhecido aí, um fórum na realidade eletrônica. Aí lá ele disse que era substituível por um AF. Aí eu peguei aqui, deixa eu ver se eu... Tá tudo anotado aqui, tá? Depois eu mostro as anotações para vocês. Tá. O M05, marking code M05, eu substituí pelo um transistor modelo AO3401. AO3401. E depois, quando eu fiquei com dúvida da polaridade, o que que eu fiz? Eu tirei aqui um transistor, ó, esse aqui era um igual a princípio, né? Seria muita sacanagem ter dois marking codes iguais aqui para componentes diferentes. Tirei esse cara aqui, testei no testador de componente do chinês, lá o mais simplesinho que eu tenho aqui, e aí realmente ele confirmou a hipótese lá que eu tinha levantado com o rapaz lá no grupo no fórum da Eletrônica Brasil, Eletrônica BR, alguma coisa assim. Então, realmente, substituir aqui, tá? E aí, tirando, a princípio, isso tudo eram componentes que estavam em curto total e o cara que esquentava no circuito é esse cara aqui, ó, perto desse resistor grande, era esse cara que esquentava. Então, removido o curto, eu alimentei a placa normalmente agora, né, com a fonte de bancada para garantir, e a placa simplesmente não funcionava, galera, não funcionou a placa. E aí continua as análises, né? Como eu sou um cara que eu acabo insistindo demais, eu não desisto tão fácil assim, e às vezes, como eu sempre digo no canal aí, eu acabo resolvendo as coisas por força bruta, ou seja, demandando tempo e fazendo medições. Então, quando eu soluciono o problema, eu trago aqui para vocês a solução, tá? Então, assim, nem tinha me passado na cabeça ainda, por ter encontrado esse curto aqui no início, logo na alimentação, e da placa ter o sintoma de não ligar, eu nem fui além nas demais análises, né? Mas existia também, então, um curto na saída do amplificador, bem fácil de encontrar aqui, ó, na própria saída aqui do alto-falante maior, existia um curto aqui, um curto total também, por descargo de consciência. As únicas coisas que tem aqui em paralelo na saída são esses capacitores aqui de filtragem, eu tirei, não era ele, obviamente, o curto estava no TPA, tá? Então, o TPA também estava em curto, o amplificador, o circuito amplificador dessa plaquinha aqui, que é o TPA 1116D2, tá? Acabei comprando na loja aqui na minha região, mas também quem for trabalhar com isso já tem que ter esse cara aí para conseguir ganhar um pouco mais, vamos dizer assim, né, no conserto aqui, porque de novo vai demandar bastante tempo para consertar essa placa aqui, então quanto mais barato for os componentes, melhor, tá? Então esse cara aqui estava em curto, troquei ele, beleza, agora a placa vai funcionar? Não, não vai funcionar, tá? E aí
começa a ver componente por componente, jogar na internet, ver o que cada um faz, porque eu não tinha o board view da placa. E aí eu cheguei nos dois últimos culpados, tá? Graças a Deus, eu testei aqui, ó, esse regulador de tensão aqui, não era ele, tá? Um 7805 aqui. Mas quem estava com problema era esse cara aqui, ó. Então, acho que é o IC1, tá? Cadê ele aqui? IC1. Na placa original, o marking code dele é o 1618A, 5 volts. Então, é um regulador de tensão de 5 volts. Ele foi substituído por esse cara aí, AMS 1117. A princípio, o mesmo pinout, tá? Não reparem aqui minha solda porca, porque eu tô com um probleminha aqui no meu ferro de solda, então vai ficar assim mesmo, está funcionando. E esse cara aqui funcionando, ele já consegue alimentar a placa, tá? Então esse cara aqui alimenta a placa de interface, a placa de interface ela liga, ela funciona normal, só que não dá áudio. O áudio não sai. E aí, continuando as análises, encontrei um outro regulador de tensão que está alimentando este microcontrolador aqui, tá? Ó, tem um pinguinho de solda aqui, ó. Então, esse pequeno controlador aqui de 3,3 volts alimenta esse microcontrolador. Então, qual é a dica que eu dou para quem vai iniciar o conserto dessa placa aí? Primeira coisa que você tem que fazer é ver se esse microcontrolador aqui não está em curto. Se ele estiver em curto, provavelmente provavelmente não, é quase certeza que 100% de chance que não vai conseguir fazer o reparo, porque esse controlador aqui, esse CI, na realidade, que eu acredito eu que seja um microcontrolador, eu vou tentar dar zoom nele aqui para mostrar o modelo deste cara. Eu não encontrei ele em lugar algum, tá? Deixa eu mudar aqui a minha iluminação, e aí o nome dele aparece. Inclusive eu tenho que fazer isso aqui. Olha lá, ó. Então esse cara aí, ó, o marking code ou o modelo dele tá aí. Deixa eu tentar aproximar um pouquinho mais. Vídeo sem edição. Aqui não tem frescura, não tenho tempo para isso. Olha lá, ó. A princípio é um WB8PC71AM. Deixa eu usar outra lanterna aqui, ver se melhora um pouco. Ah, pronto. Agora minha lanterna no meio do vídeo decidiu não funcionar. Aí, tá aí ele, ó. WB8PC71AM. Então esse cara aqui, eu não sei o que ele faz no circuito, como eu disse em vários vídeos, eu sou um robista, não manjo tudo, eu vou aprendendo conforme as demandas vão surgindo, gasto muito tempo aprendendo a moda louca, tá? Então o método empírico aí de aprendizagem muitas das vezes não é o mais rápido, o mais rápido é sentar numa sala de aula e de fato começar o estudo do zero aí, né? Com circuitos mais básicos e depois para circuitos mais complexos, tá? Isso vai de fato abreviar a vida de vocês aí na reparação de eletrônicos, tá? Outra coisa que também você já tem que focar é ter um nicho. Então aqui, depois que você descobre o defeito dessa placa aqui, que para quem conhece do assunto vai demorar, sei lá, 4 horas para fazer o diagnóstico, eu demorei 4 dias ou mais, tá? Para conseguir detectar tudo isso aqui. E depois que você conserta a primeira, os defeitos eles vão sendo sistemáticos, eles vão se repetindo, tá? Então acaba que você no primeiro conserto, entre aspas, perde dinheiro, mas nos demais você acaba agilizando um pouco mais e tendo então um rendimento maior. Então agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou conectar aqui o plugzinho como se fosse a bateria dela, tá? Então aqui eu vou conectar. Consumo na fonte, nesse caso, é 0 ampere. Não vou mostrar para vocês aí, mas a fonte está consumindo 0 ampere, tá? E agora aqui eu vou tomar algumas tensões de referência para vocês. Então, lembrando, só com a bateria conectada na placa, sem carga nenhuma, tá? Não está conectada a fonte e não está conectada
a placa principal. Então aqui vocês estão vendo aí o multímetro, ó, vou medir aqui as tensões, obviamente no primeiro pino 0 volts, segundo pino 0 volts, são 2 GND, está na própria serigrafia da placa, que inclusive está um pouco mal feita aqui, né? Vamos para o próximo pino, terceiro pino, 0 volts, terceiro pino, 0 volts. Deixa eu ver se está tudo certo aqui. Mas a princípio sim. Vou voltar no hold aqui de uma coisa. Tá, tudo certo. 0 volts. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô achando estranho aqui, galera. Era para ter 5 volts aqui. E agora, eu não lembro se isso aqui funciona só quando eu ligo a placa. O vídeo já ficou meio longo, estamos com 16 minutos de vídeo. Eu vou deixar essa conferência das tensões para um próximo vídeo, tá? Eu vou tomar algumas medidas aqui e vou fazer um vídeo mais rápido aí para não ficar tão longo este vídeo aí. Então a primeira parte aqui eu mostrei os principais defeitos e as peças que foram trocadas para fazer essa plaquinha aqui voltar a funcionar. Beleza? Um abraço, rapaziada. Fui!